Olá, sejam bem-vindos ao canal Cláudia Grangeiro. Esse é um canal de psicologia e informação. Hoje a nossa conversa é uma continuação da entrevista número 1, que eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo, para você que perdeu, sobre terapia de casal. Afinal, funciona ou não funciona terapia de casal? Então hoje o nosso bate-papo é uma continuação da conversa anterior com a psicóloga Tayane Salgado. Seja bem-vinda novamente, Tayane. Obrigada. Ela fala da cidade de Salvador, Bahia, tá aqui no nosso canal marcando presença. Tayane, eu gostaria assim que você nos explicasse que em alguns momentos a crise conjugal ela chega a ser um pouco mais intensa e pode ter como consequência o divórcio. Como compreender que o casamento chegou ao fim? Então, essa é uma pergunta bastante interessante e que, assim, enquanto psicóloga, na minha vida diária, muitas pessoas acabam questionando isso, né? Não é uma pergunta que a gente vê dentro da terapia mesmo, mas no nosso dia a dia é uma das perguntas que mais aparecem pra gente, né? As pessoas têm muita fantasia quanto a isso, né? Como realmente perceber que o relacionamento terminou, que o relacionamento ainda dá para continuar e o que é possível fazer diante disso. Então, eu achei bastante interessante essa sua pergunta. Eu acho que o importante da gente entender é que, da mesma forma que existe um desenvolvimento ao longo da vida do indivíduo e que ele vai passando por determinadas etapas na vida e precisa estar superando essas etapas para conseguir se desenvolver enquanto pessoa, o casamento, o relacionamento também passa por etapas que precisam continuar e precisam ser superadas para que exista o desenvolvimento do casal. Então, isso é uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam entender. Porque muitos casais acabam se deparando com a primeira crise e acham que aquilo já significa uma ruptura e que a necessidade, de fato, é que eles terminem e que a primeira crise é um sinal de fracasso por parte deles. E não é essa a realidade. Da mesma forma que na nossa vida a gente encontra muitas dificuldades, a gente precisa superar essas dificuldades. No relacionamento que a gente tem dois indivíduos, duas pessoas diferentes, a gente precisa também, vai encontrar dificuldades, vai ter crise sim, todo mundo passa por isso, isso é muito normal, muito comum, e a gente precisa superar essas crises. Então, essas etapas, quando a gente se depara e a gente não consegue dar continuidade, normalmente gera uma ruptura do relacionamento conjugal. A gente tem muitos casais que são as maiores dificuldades dos casais, que são a comunicação, são casais que não conseguem dialogar. Então, quando você não consegue dialogar com a pessoa, não dá para ter continuidade de um relacionamento, seja esse um relacionamento entre um casal, seja esse um relacionamento entre pais, entre irmãos, entre amigos. Independe do tipo de relacionamento. A comunicação é um fator extremamente importante para que exista um nós. Sem a comunicação, seja ela verbal ou não verbal, sem essa comunicação, não existe um nós. Então, é um dos maiores motivos que levam à ruptura do relacionamento conjugal. E a gente precisa ter a compreensão de que existem dois fatores que são extremamente importantes para a gente compreender esse casal, que são os aspectos inconscientes e aspectos conscientes. Os aspectos conscientes são aquilo que a gente determina, que a gente tem acesso, o que é que eu me atraio pelaquela pessoa, quais são as características físicas, quais são as características individuais dessa pessoa que de fato me interessam e que me fizeram me apaixonar por essa pessoa, e os aspectos inconscientes que têm a ver com questões que eu não tenho acesso e que eu não consigo compreender de fato, a não ser que eu vá buscar ajuda para estar acessando essas informações, seja por terapia ou seja por qualquer outro tipo de ajuda que eu busque, né? Então, esses dois aspectos são determinantes da relação do casal, vão influenciar e vão dizer que comportamentos esse casal vai ter ao longo da relação. Além desses dois aspectos, a gente tem critérios que definem
a construção do relacionamento de um casal, que são a complementariedade e a reciprocidade ou similaridade. Aí vai depender muito, mas é um conceito igual, similaridade e reciprocidade. O que é que são essas duas coisas, complementariedade e similaridade? Complementariedade é o que eu, enquanto pessoa, busco nesse outro que eu estou me relacionando, que eu não tive acesso. Então, que falhas ao longo da minha vida enquanto indivíduo, aquele outro vai me complementar. O que ele traz a mais que eu preciso, que eu não tive. E a similaridade é o que eu tenho e que aquele outro tem, que eu busco, que nós temos em comum, e que isso faz com que eu escolha aquela outra pessoa. Esses são os dois critérios que fazem a gente escolher um indivíduo A ou um indivíduo B para a gente se relacionar. Então, esses fatores também influenciam em como esse casal vai estar se comportando, como esse casal vai se relacionar enquanto casal. Esses pontos é que levam, principalmente, a gente compreender quando é que chega o momento, de fato, de uma separação ou não. As pessoas têm dificuldades, né, de perceber esses pontos. Então, como eu falei, se a gente não tem a comunicação, não tenho que continuar, não dá para continuar, mas eu posso buscar ajuda para que eu consiga desenvolver uma comunicação mais saudável, ou uma comunicação, de fato, mais eficaz. E a terapia vem exatamente como recurso para estar auxiliando esse casal a desenvolver a comunicação. Outra coisa, o quanto eu ainda busco nesse indivíduo, o quanto esse outro consegue me complementar, ou o quanto essa outra pessoa tem realmente de questões que condizem com as minhas questões ainda. Muitos casais acabam, ao longo da vida, vivenciando situações profissionais, pessoais, que acabam cada um indo para um caminho da sua vida. Então, assim, as escolhas já não são mais as mesmas, o modo de vida, o que visualiza para o futuro já não é igual. Então, o casal tem que se questionar se a gente quer mundos, a gente pensa mundos diferentes, vale a pena continuar esse relacionamento em que cada um está de um lado e quer ir para um lado. Então, assim, são questões muito específicas de cada casal. Não dá para eu montar aqui, fazer uma listinha de, não, o divórcio chega quando isso acontece. Não, não é assim, porque depende muito de como o casal funciona. A gente tem hoje, principalmente, diversas modalidades de relacionamento. Casais que são casados, de fato, mas que vivem em casas separadas. Então, esse casal não tem a mesma estrutura de um casal que vivencia o dia a dia no mesmo ambiente. Então, assim, são casais que a gente, quando pensar no divórcio, na separação, vão ser coisas muito distintas. E a gente precisa considerar aqueles aspectos que eu falei, tanto os aspectos conscientes de escolha, de fato, aspectos que não são conscientes e a complementariedade, a reciprocidade e um outro elemento que eu acabei esquecendo de falar, que é a flexibilidade para negociação. Então, se o casal não está disposto a flexibilizar determinadas coisas para conseguir negociar algo em comum, o casal tem que se questionar, vale a pena continuar, já que eu não estou mais disposto a querer a mesma coisa que o outro, ou eu não estou disposto a abrir mão do que eu quero em prol também do que o outro. Óbvio que isso precisa ter um equilíbrio, né? Não dá para sempre um único abrir mão daquilo que ele quer em prol do outro, mas num relacionamento você precisa estar equilibrando. Às vezes eu vou deixar de fazer o que eu quero porque o outro que eu estou, que eu gosto, considera determinada coisa importante para ele, é importante, para mim vai ser importante, porque para ele é importante. Então, esses três aspectos são bastante importantes nessa compreensão de acabou, não acabou, a gente vai se separar, não vai se separar. E o mais importante é a busca pela aceitação, sabe? De que
Chegou no momento em que eu já me desgastei demais, ainda que exista amor, ainda que exista afeto, mas que a gente tem caminhos diferentes, a gente pensa coisas para o futuro diferente, a gente almeja coisas diferentes e que não funciona mais enquanto casal. Mas eu posso continuar amigo desse meu ex-parceiro. Eu não preciso necessariamente fazer uma ruptura total. Isso, óbvio, tem que respeitar o limite de cada um. Mas é importante as pessoas também se darem conta do que elas querem. Eu quero permanecer nesse relacionamento dessa forma. Eu vislumbro a possibilidade de encontrar ainda nessa pessoa coisas que vão me complementar. Ou eu encontro nessa pessoa coisas que eu vejo em comum comigo e analisar. Porque se você não encontra esses fatores, do que adianta você manter e lutar por um relacionamento que não vai ter futuro? Então, eu acho que esses são os pontos assim, principais que a gente pode estar respondendo a sua pergunta, né? De como perceber se o relacionamento acabou ou se o relacionamento não acabou. Com certeza, e aqui fica para a gente refletir também o quanto a terapia ela pode colaborar nesse encontro e reencontro do casal, seja tanto no aspecto individual ou no casal como um todo, Sim. E pode contribuir muito, seja para uma evolução desta relação, seja de casal ou de pais, enfim, com filhos, a importância da terapia familiar. Então, esse vídeo ele veio para a gente refletir que a terapia de casal funciona sim para aqueles que querem buscar uma solução para aquele problema. Agora, Exatamente. Se você não quer buscar uma solução e quer ficar fomentando aquele problema, não vai ser terapia, não vai ser nada que irá resolver. O importante é tirar o foco do problema e focar na solução. O que eu posso fazer para solucionar esse problema? Isso, o principal, momentos de crise vão existir, dificuldades vão existir em qualquer situação, mas você está disposto a superar isso? Você está disposto a dar o seu máximo para conseguir fazer mudanças, trazer mudanças nessa relação? Com certeza. Então, e o outro também está disposto, porque é uma relação, não é só unilateral, tem os dois lados. Então, assim, se ambos estão dispostos, se ambos têm interesse, vale a pena se tentar de tudo. E a terapia está aqui para isso, para auxiliar eles a enxergar essas novas mudanças, essas oportunidades que existem. É verdade. Tayane, eu agradeço muito a sua participação aqui, adorei. A Tayane vai voltar aqui outras vezes sobre outros temas que a gente já elaborou aqui, então acompanhe o canal para você ficar por dentro. Tayane, obrigada por toda a sua contribuição aqui no canal, volte mais vezes. Obrigada a você que está aqui nos assistindo, não deixe de acompanhar o nosso canal que está só começando, compartilhem os vídeos, divulguem o canal para que você faça esse canal crescer todo mundo junto, para a gente distribuir e disseminar um conhecimento com de fato conteúdo, com profissionais que sabem o que estão falando, que estão aqui para agregar e ainda mais contribuir na nossa formação de pessoas e profissional também. Um beijo para você que fica aqui nos assistindo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.